Olá, meus amados, queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Sou de Cristo. Igreja essa presidida pelo pastor Paulo Sérgio Ferreira Gabriel. Nossa igreja fica localizada aqui na Avenida Almirante Aimara Xavier, lote 8, quadra 13, no Conjunto da Marinha, em Bangu. Nós estamos aqui bem ao lado da Praça do Rodelão. Quem vem pela Avenida Brasil, a primeira entrada à sua direita após o restaurante Barril da Brasil. Desde já, louvo a Deus pela sua companhia nesta manhã. Hoje, dia 14 de junho de 2020, estamos entrando na lição de número 11. Lição de número 11. E hoje também, no segundo domingo, estamos comemorando o Dia do Pastor. Que Deus abençoe a vida de cada pastor que tem se entregado à obra de Deus e que neste dia eles possam receber todas as bênçãos dos céus e da terra. Nós temos como lição de hoje o título Atributos da Unidade da Fé. Nós temos humildade, mansidão e longanimidade. Eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um breve retrocesso desde a lição de número 1, que fala da carta aos Efésios. Nós começamos esse trimestre falando da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu gostaria de lembrar a cada um de vocês nesta manhã que é necessário que você faça a leitura da carta aos Efésios, dos 6 capítulos, para que você possa ter um entendimento do que o apóstolo Paulo queria trazer à igreja e a todos aqueles crentes e não crentes. Ele passou para o capítulo 1, 2 e 3, falando de todo o ensinamento teórico, e a partir do 4 em diante, ele trouxe a cada um de nós como deveríamos agir. A lição de número 1, só para lembrar, tinha como título a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo, assim estava escrito em Efésios 1, versículo 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos, nessa primeira introdução, que essa epístola aos Efésios, denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Lembrando que o comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Essa lição ela teve três tópicos. A autoria e data, sendo o primeiro. Nós tivemos o segundo, que seria os destinatários, e o terceiro, que é o propósito e a mensagem. E a conclusão desta lição, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. A segunda lição, que foi ministrada no dia 12 de abril de 2020, teve como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós tivemos como título textual em Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós tivemos um objetivo geral, que era esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Nós tivemos 3 específicos. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. O terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Nessa lição, vimos que a abordagem da grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos escolhidos de Deus. Nós tivemos 3 tópicos. O primeiro, a nova posição em Cristo. O segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro, o Espírito Santo, penhor da nossa herança.
Nessa porção nós aprendemos que a Epístola aos Efésios tinha um plano divino revelado que resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Passando para a lição de número 3. Essa lição de número 3 foi ministrada no dia 19 de abril de 2020 e nós tivemos como título Eleição e Predestinação. Nós tivemos como textual Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que assim está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nesta lição foi falado sobre a eleição e a predestinação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nós tivemos também 3 tópicos. O primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo, predestinados para filhos de adoção. O terceiro, a sublimidade do propósito divino na predestinação. E como conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseveriam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Logo após, nós entramos no dia 26 de abril de 2020, na 4ª lição, onde nós tivemos como título A Iluminação Espiritual do Crente. Tivemos como textual em Efésios capítulo 1, versículo 17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Nós tivemos 3 tópicos. O primeiro dele, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E como conclusão, embebecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que os creem. Aleluia! E no dia 3 de maio de 2020, entramos na lição de número 5, a qual foi a ministração em cima do título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós tivemos como textual em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, e a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nós tivemos também 3 tópicos. O primeiro dele, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, vivificados pela graça. E o terceiro tópico, a salvação não vem das obras. E como conclusão,
antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. No dia 10 de maio de 2020, entramos na lição de número 6, com o título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós tivemos como texto áureo Efésios capítulo 2, versículo 11, que assim está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Na presente lição, nós vimos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram circuncisos e que haviam experimentado, incircuncisos que haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Nós tivemos também 3 tópicos. O primeiro deles, chamado incircuncisão. O segundo, estranhos ao concerto da promessa. E o terceiro, sem esperança e sem Deus. Como conclusão, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-se-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. No dia 17 de maio de 2020, entramos na lição de número 7 e temos como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós tivemos como texto áureo em Efésios capítulo 2, versículo 14: porque Ele é a nossa paz, e o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Glória a Deus. Nesta lição, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu. Nesta houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, pelo que já sangue de Cristo chegaste perto. Nós também tivemos 3 objetivos. Tivemos 3 tópicos nesta lição. O primeiro deles, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. E pelo terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam. No dia 24 de maio de 2020, entramos na lição de número 8. Tivemos como título: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós tivemos como texto áureo Efésios capítulo 2, versículo 20. Assim está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Como introdução, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo,
e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nós seguimos a lição com 3 tópicos. O primeiro dele, um edifício espiritual. O segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profecias. E o terceiro, edificados para a morada de Deus. Como conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. No dia 31 de maio de 2020, nós entramos na lição de número 9, com o título O Mistério da Unidade Revogado. Nós tivemos como título, como textual, Efésios 5, o qual está escrito: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nesta introdução, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Estudamos o conceito bíblico para o mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Nós tivemos também 3 tópicos. O primeiro dele, o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Como conclusão desta lição, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. No dia 7 de junho de 2020, entramos na lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Nós tivemos como texto áureo Efésios capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que assim está escrito: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus. Nós tivemos como introdução, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Nós tivemos 3 tópicos também. O primeiro, corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico, arraigados e fundados em amor. O terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. E como conclusão desta lição de número 10, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. E hoje, no dia 14 de junho de 2020, onde se comemora o Dia do Pastor, segundo domingo do mês, estamos entrando na lição de número 11, que temos como título
atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1, pois assim está escrito no texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Nós temos nessa lição como verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em Efésios capítulo 4, dos versículos de 1 ao 4, e em Colossenses, o capítulo 1, dos versículos 9 ao 12. Faremos uma leitura agora. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de que pedir que sejais cheios do conhecimento da vossa vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Nesta lição nós temos como objetivo geral mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade da vida dos crentes. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. É enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Como introdução nesta lição, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humanidade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Hoje está ministrando essa lição o presbítero Ismael, que é o segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Som de Cristo, e como comentarista da lição, nós estamos aqui ao meu lado com a pastora Geralda, esposa do nosso pastor presidente, pastor Paulo Sérgio Ferreira Gabriel. Presbítero Ismael. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós já tivemos um breve resumo de toda a revista até aqui, é interessante que a partir de agora, o Paulo ele tem usa de uma estrutura para que ele possa escrever essa epístola. Nós podemos observar, se nós formos analisar, que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, quando Paulo ele escreve esses 3 capítulos, na verdade aqui ele se prende à oração, à intercessão, ele se prende à teoria doutrinária de ensinamentos, e agora a partir do capítulo 4 ele vai se prender a falar da conduta, ou seja, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 ele se prende em falar sobre a conduta, e aqui ele começa a falar que os verdadeiros vocacionados, os chamados da Igreja de Cristo,
que tem essa união com Cristo deve externar essas virtudes, esses atributos que são essas qualidades, ao qual vai distinguir daqueles que são verdadeiramente servos de Cristo, daqueles que são salvos, daqueles que não são. Então Paulo ele chama aqui a atenção quando ele fala sobre os vocacionados aqui no versículo 1, como é digno de vocação com que foste chamado, falando que aqueles que são chamados, aqueles que são vocacionados, eles devem externar essas virtudes que aqui ele vai enumerar, que nós vamos ver mais à frente detalhadamente, que são estas: a humildade, a longanimidade e a mansidão. Então aqui essas três são as três virtudes que Paulo ele vem nos deixar aqui ordenada aqui, para que nós venhamos ter uma verdadeira unidade. Então Paulo ele entra aqui nesse capítulo 4 vendo a necessidade de falar dessas três virtudes, e talvez nós venhamos nos perguntar por que a necessidade de falar dessas três virtudes. Porque assim como no tempo de Paulo, assim também como no nosso tempo de hoje, Paulo ele estava observando que havia uma desarmonia no meio do povo ali de Efésio, a qual ele estava vivendo ali, e ouvia-se falar que Paulo, o objetivo sempre foi de ter união. Por isso aqui que ele vai falar: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então aqui nós podemos observar que a vontade de Deus, a vontade de Cristo, e assim também a vontade que Paulo tentava passar para eles, para o povo daquela época, e assim também para os nossos dias de hoje, é que nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar em unidade. E para que nós venhamos ter unidade, nós temos que ter essas três virtudes sobre nossas vidas. Então essa é uma breve introdução do que nós vamos comentar aqui. Então vamos começar aqui sobre o tópico 1, a qual vai nos falar para ver. Vamos fazer uma oração. Amém, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar, vamos fazer uma oração justamente com relação à aula passada, né, que falava sobre intercessão. E nós aprendemos na aula passada que em tudo nós temos que estar orando ao Senhor. Que você nesse momento também possa estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, teus filhos já explanaram o início desta lição maravilhosa, ao qual nós vamos aprender mais nessa manhã. E queremos, Espírito Santo de Deus, colocar sobre os teus cuidados a lição deste dia, Pai, a lição de número 11. Que o Senhor venha nos direcionar, Pai querido, que seja verdadeiramente, ó Deus querido, um esclarecimento para cada um que está assistindo esta EBD. Pai querido, que possamos ver o crescimento da tua igreja, possamos ver o crescimento em unidade, sermos fortalecidos por ti. Abençoa-nos, ó Pai. Toma o presbítero Ismael, missionária Aline, eu que falo contigo, o presbítero Anderson, cada um nesta manhã, meu Pai. Que o nosso desejo é estar também crescendo juntamente com a tua igreja. Oramos na certeza da vitória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Então aqui, como nós estávamos falando, no tópico 1, ele vai se prender a falar com o título: para haver unidade é preciso humildade. E o primeiro subtópico, ele vai falar o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, na nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A igreja, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então aqui nós vemos que ele vai aqui
começar a falar o modo digno de viver cristão, porque até agora Paulo, ele, como nós falamos, ele se prendeu aqui nas orações, nas intercessões, mas agora Paulo, ele se vê a necessidade de falar de elementos fundamentais de uma unidade no meio da igreja. Nós precisamos não somente de teoria, de orações, mas também há vezes na nossa vida que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então ele vai enumerar essas 3 virtudes. Então não basta somente a gente ter um conhecimento se nós não colocar em prática. Então Paulo agora ele vai pedir para que eles venham colocar em prática tudo aquilo que eles vieram aprender no decorrer desses capítulos anteriores. E porque muitas das vezes nós vemos que temos pessoas que ora, mas que não colocam as coisas em prática. Então ele não vê êxito naquilo que ele está fazendo. Nós podemos observar um exemplo muito claro, que muitas das vezes a gente ora para que Deus venha salvar aqueles que estão dentro dos nossos lares, nós oramos para que Deus venha salvar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas eu não tenho atitudes que vai glorificar e que vai testificar do amor de Deus para aqueles que estão ao meu redor. Então, se eu quero verdadeiramente fazer com que aqueles que estão ao meu redor sejam alcançados e venham viver uma unidade junto comigo, eu tenho que demonstrar essas 3 virtudes a qual Paulo nos coloca aqui. Você quer fazer alguma colocação nesse tópico? Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu amei essa aula, né? Aprendi muito. Aprendi até a ser mais mansa. Você sabia que nós aprendemos a ser mais mansa? Ontem eu fiz uma pergunta. Sim, ontem eu fiz uma pergunta para minhas netas e eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida. A lição é para você colocar sobre a tua vida e ter uma mudança, ok? Semana passada nós falamos sobre intercessão e nós trabalhamos sobre isso aí. E dentro do tópico que o nosso irmão iniciou, o nosso presbítero Ismael, eu observo aqui que Paulo, ele enfatiza que nós não podemos deixar desigualdade trazer divisões na igreja. Esse é o foco. Às vezes, preconceito de cor, preconceito de raça, situação financeira, isso pode ocorrer em qualquer parte da nossa vida, não somente na igreja, no trabalho, mas nós não podemos deixar essas coisas trazer divisão. Então, Paulo, eu coloquei até aqui sobre a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que Paulo faz uma comparação do corpo com a igreja, não é? Ele fala dos membros, e ali é como se os membros estivessem conversando, mas a primeira coisa que nós observamos no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, verso 13, vamos abrir aqui para nós vermos essa palavra, que eu achei assim interessante, e nós precisamos atentar para isso aí, a questão da desigualdade que às vezes ocorre no meio do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então nós não podemos deixar que classes, pessoas diferentes até dos nossos pensamentos, causam divisão no meio do corpo de Cristo. Não. Então Paulo, dentro desse texto aqui de Coríntios, ele diz: não deixa essa desigualdade trazer divisão, porque às vezes cada um é missionário ali, tem um pensamento, às vezes as pessoas vieram de outras religiões, mas elas serão tratadas aqui na casa do Senhor. Então, primeira coisa, o inimigo da igreja, a desigualdade, que às vezes quer trazer divisão. E dentro desse texto, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 15 diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Outra coisa, o inimigo do descontentamento. Às vezes tem pessoa descontente dentro da casa do Senhor, e isso às vezes traz divisão. Sabe? Não, meu pensamento é isso. Eu sou importante. Quer dizer que se no teu corpo, o teu pé, você não tiver o pé, como que você vai andar? O pé, ele traz o quê? O sustento para o corpo, ok? Então, nós precisamos atentar para isso. Descontentamento dentro da casa do Senhor
traz divisão. Que nessa manhã todo descontentamento seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo fala também, outro inimigo no meio da casa do Senhor, o inimigo do desprezo. Olha o que ele faz, a comparação, 1 Coríntios 12 e verso 21, diz assim a palavra de Deus, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, em ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Onde já se viu um corpo, uma mão, dizer, eu não preciso do olho? Para agora aí você, se cair um cisco no teu olho, você não vai necessitar da tua mão? Como que você vai tirar o cisco? Com o seu cotovelo? Com o seu pé? Às vezes acontece de pessoas que não têm uma parte do corpo, porém há uma necessidade muito grande. Então cada parte do corpo tem um objetivo. Então que esse inimigo do desprezo, de desprezar um ao outro, não venha trazer divisão na casa do Senhor, porque todos nós somos importantes, todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Precisamos vigiar para não deixar esses inimigos tirar a unidade no meio do povo de Deus. Amém? A paz de Cristo para todos. Eu quero nessa manhã saudar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. E queremos relatar essa lição, muito falou no meu coração, né? Que nós vamos entrar na segunda metade da carta de Paulo aos Efésios, né? Onde no primeiro, segundo e terceiro estudo nós vamos ver a doutrina. Paulo estava preso, né? Estava encarcerado. E ele escreve a carta aos Efésios se preocupando com a igreja em Éfeso. E ali ele traz orientação no primeiro, segundo e terceiro de Efésios. Ele traz ali um estudo sobre a doutrina, como a igreja deveria se portar, como a igreja deveria conduzir, como os irmãos deveriam estar em Cristo. E agora no 4, né, que é o Efésios 4, 5 e 6, nós vamos praticar isso. Nós vamos começar a prática. E vamos apresentar agora a doutrina na prática. E aí o Paulo, ele começa, no Efésios 4, versículo 1, ele começa iniciando assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como foste chamado. Paulo, ele inicia isso, e eu acho lindo, porque Paulo era um apóstolo. Ele não precisava rogar aos irmãos. Ele podia estar fazendo uma ordenança. Mas aí ele inicia já a conduta de Paulo, ele já mostra uma conduta do que vamos praticar nessa lição, nessa manhã. A humildade de Paulo. Quando ele chega e escreve aos irmãos de Éfeso, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele mostra ali um chamado de nobreza. Onde você vai estar vendo, no versículo 2, ele vai estar dizendo: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Paulo diz assim: outra hora eram gentios e judeus, agora eu tornei vocês um só corpo, agora eu tornei vocês um só espírito, e agora vocês já não são mais dois povos, vocês agora são um. Então vamos deixar a partir de agora que a igreja se torne um elo forte, e que esse elo da igreja seja predominado pelo amor. O apóstolo Paulo estava dizendo: não adianta praticar obras se não tiver amor. Não adianta estarmos juntos se não tivermos amor. O apóstolo Paulo ali na doutrina, ele está dizendo: agora pratica, suportando uns aos outros em amor. Que o amor, ele predomina, e que a paz entre vocês, irmãos, seja um elo forte. Que a paz seja um elo aonde ele não pode ser destruído. E a coisa mais linda nesse primeiro tópico que vai dizer é que a humildade não significa o estado, a condição social. Muitos dizem: o irmão é humilde. O apóstolo Paulo não estava dizendo isso. O apóstolo Paulo estava dizendo humilde em espírito, deixando o Espírito Santo brotar em si. Ele não estava ali alegando que uma pessoa humilde, pastora Geralda, significa uma
questão de trato. Não significa que uma pessoa humilde é uma pessoa que não tem trato consigo. Uma pessoa humilde significa que ela tem o dom do Espírito Santo como virtude. Esse dom, ele predomina. Ele mostra que é o trato como a igreja tem que se comportar. Unidos em amor, produzindo a paz. Então é algo que o apóstolo Paulo, ele já inicia dizendo isso. Rogo-vos, pois, irmãos, eu preso, ele estava encarcerado, e olha o ato de amor e humildade, encarcerado, preso, se preocupando com a igreja do Senhor. Será que você nessa manhã, no momento difícil que nós estamos enfrentando, você está se preocupando com o outro? Isso é um ato de humildade nessa manhã. Presbítero Ismael. Eu achei interessante nesse primeiro tópico, humildade. Eu até anotei aqui uma frase muito interessante. Diz assim, ó: a humildade é uma bomba que explode os muros no nosso coração. Primeiro muro da vaidade, da soberba, do orgulho e da arrogância. E como a missionária Aline falou aqui, e isso só através da ação do Espírito Santo de Deus, não é? Porque como a Aline falou aqui, Paulo, ele não precisava pedir pela autoridade que ele tinha. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade. Mas Jesus veio e se fez como homem para nos mostrar isso aí, que nessa manhã todo muro de vaidade, de soberba, de orgulho estava enfrentando, você ia se preocupar em escrever uma carta contendo 6 capítulos nessa carta, né? Se preocupando em orientar a igreja como ela deveria se conduzir e depois como ela deveria praticar. Eu chego e sinto a presença de Deus e começo a me arrepiar nessa manhã. Será que eu e você teríamos essa preocupação que o apóstolo Paulo teve? E ali ele já mostra, ó, essa é a humildade. É assim que eu quero que a minha igreja se comporte, deixando os grupos, as brigas, as rixas, a divisão. Eu quero que ela se comporte em amor, que o amor predomine e que a paz seja com todos da igreja do Senhor. Amém. Amém. O subtópico 2 aqui, eu vou tentar fazer de uma forma resumida para a gente avançar um pouco. Ele vai falar sobre humildade, e o autor da revista, ele colocou aqui de uma forma interessante que no subtópico 2 ele vai explicar o que não é humildade, e no tópico 3 ele vai explicar o que é humildade. Então nós podemos observar, conforme o autor da revista ele nos coloca aqui, que para os povos pagãos a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Então nós, nesse subtópico 2 aqui, Paulo ele vai colocar que Cristo aqui na verdade ele veio dignificar a humildade. Não é que a humildade ela não tinha dignidade, é porque o povo daquela época eles tinham colocado de uma forma pejorativa a palavra humildade, que eles perderam o sentido do que era ser humildade, do que é ser humilde. E para eles ser humilde significava ser uma pessoa fraca. Ser humilde significava ser uma pessoa deslachada, significava ser uma pessoa fracassada, significava ser uma pessoa desprovida financeiramente ou de recursos. Então Jesus ele veio mostrar que humildade não é algo negativo na vida de uma pessoa, mas sim uma virtude. Então Cristo ali ele vai os seus discípulos, os seus apóstolos ali, quando ele se coloca a lavar os pés ali dos que com ele ali estava. Não é que ele estava ali se humilhando, não. É que Cristo queria mostrar para eles que assim mesmo ele sendo o Filho de Deus,
ele era uma pessoa que ele não se usurpava a ser Deus, em querer reivindicar, olha, eu sou Deus, então eu não vou fazer isso, porque às vezes a gente vê tantas pessoas se descrevendo, eu sou humilde, mas quando tu pede essa pessoa que se diz ser humilde, para que ela possa fazer algo dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, ela fala, irmão, eu não posso isso porque eu sou obreiro, irmão, eu sou presbítero, eu ficar na portaria, irmão, eu sou presbítero, eu sou pastor, então a gente vê, e essa pessoa, muitas das vezes a gente vê se colocando como ser humilde. Então ser humilde não é você usurpar, deixar de fazer alguma coisa por causa do seu cargo ou da sua colocação dentro da sociedade ou dentro da sua colocação ministerial dentro da igreja. Então Jesus ali quis mostrar para os seus discípulos, olha, eu sou o Filho de Deus, mas eu aqui me coloco para servir, porque nós não viemos para ser servido. Cristo mostra que ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Então nós como obreiro, nós como servo do Senhor, nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir, porque a própria palavra mesmo nos fala que de graça recebeste, de graça deste. Então a gente vê que muitas das vezes nós declaramos uma falsa humildade do que aquilo que não é humildade. Então aqui nós vamos avançar aqui, o tópico 3, já que ele vai se prender verdadeiramente em dizer o que é humildade. Então o ponto 3 aqui, ele vai falar sobre isso. O que fica claro em Jesus é o ensino do apóstolo Paulo, que é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar. Paulo ele vai nos colocar, a revista vai nos colocar o que é verdadeiramente ser humilde. E humildade, ele é o oposto do orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba e pela arrogância. Por toda a Bíblia de humildade, uma qualidade elogiada. Não raramente as bênçãos do Senhor são derramadas sobre os humildes. Então aqui a palavra de Deus ela vai nos mostrar em várias passagens que se nós queremos ver as bênçãos de Deus na vida, se nós queremos receber verdadeiramente a honra do Senhor, nós temos que nos colocar como humildes, como pessoas humildes. Provérbios 15:33 mesmo vai nos falar, que vai nos dizer que a humildade precede toda a honra. Então, mais do que ser honrado, é nós nos comportarmos de forma humilde, nos demonstrando ser humilde. E em particular, eu estudei sobre a etimologia da palavra humilde, né? Tem ela no grego, tem ela no hebraico e tem ela no latim. E a que eu mais me familiarizei, que eu mais achei interessante, foi o significado dela no latim, que vem da palavra humilitas, que vem nos descrever sem elevação, em outras palavras, sem pedestral, sem palco. Rapidamente nós podemos entender que humildade é nós não queremos palco, holoforte para nós, porque a gente vivemos dias que hoje em dia as pessoas querem ter um holoforte para ela, ou seja, Deus some e nós que aparecemos. Nós vemos que hoje em dia nas grandes festividades a gente vê lá, vai estar conosco a cantora fulano, o pregador fulano, em vez de estar ali Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar conosco. Então a gente vê uma inversão de valores. Por quê? Porque muitas das vezes, sem nós percebermos, nós estamos deixando de exercitar a humildade e praticarmos o erro nas nossas atitudes de uma forma discreta, sem que nós possamos observar. E nós podemos ver que como eu posso então demonstrar essa humildade? Reconhecer que o orgulho é um problema e pedir ajuda a Deus para combatê-la. Outra forma também que eu posso ter a demonstração de uma atitude de humildade é tentar ver os outros como iguais, não como inferiores. Por isso ser mais fácil se você lembrar que todos nós somos pecadores. Então, quando nós nos colocamos, como lá em Romanos 3:23 nos fala, que todos nós somos pecadores,
nós vamos nos colocar de forma humilde, porque às vezes nós nos achamos ser os santarrões dos santarrões, e quando uma pessoa peca, quando uma pessoa falha dentro da casa do Senhor, nós nos colocamos que aquela pessoa é uma pessoa que não merece do perdão, não merece ter a oportunidade de começar de novo, porque eu não sou pecador. Mas a Bíblia nos fala que todos nós pecou, que por um homem entrou o pecado no mundo. Então em Adão todos nós fomos feitos pecador. Então nós temos que ter essa humildade. Se meu irmão pecou, quem sou eu para julgar e dizer que ele não pode ter direito ao perdão do Senhor? Então a demonstração de humildade é quando eu estendo a mão para aquele que se encontra caído. A demonstração de humildade é quando eu estendo a mão para aquele que falhou, para que eles possam ter a oportunidade de recomeçar de novo. A outra também colocação sobre a humildade é obedecer a Deus, mesmo se parecer humilhante aos olhos do homem. Então, ainda que eu tome uma atitude que aos olhos do homem ela venha a ser humilhante, diante dos olhos do Pai, ela exalta, ela glorifica o nome de Deus, então eu devo praticar. Às vezes, muitas das vezes, nós não temos a coragem de pedir perdão, porque nós não somos humildes. Não, eu pedir perdão, não, irmão, isso não é para mim, não. Então Deus, Ele quer que nós venhamos ter a humildade e reconhecer que Deus, Ele se alegra quando nós tomamos essa atitude. E para já finalizar essa parte aqui, é também quando eu me coloco a fazer as coisas dentro da casa do Senhor, ou até mesmo no serviço. Será que nós temos que parar e pensar, será que o que eu estou fazendo está trazendo transtorno para o meu irmão? Porque muitas das vezes nós nos colocamos a fazer algo dentro da casa do Senhor, e sem nós percebermos, nós estamos matando nosso irmão, porque só eu faço, só eu falo, só eu canto, só eu prego, só eu dirijo. Então a gente vê que muitas das vezes a gente temos que ser humilde e repartir aquilo que nós fazemos. Certa vez eu fui visitar uma igreja e eu vi que o dirigente ali daquele local, tudo ele estava me dando para fazer. Eu já comecei a ver que os irmãos, os obreiros já estavam me olhando estranho. E quando eu percebi isso, eu cheguei a falar, dá para fulano fazer. Porque não é eu que tenho que aparecer, quem tem que aparecer é Cristo. Então a obra do Senhor, como a irmã falou, não é o braço. Um corpo, ele não é corpo se ele tiver só braço. O corpo, ele não é corpo se ele tiver só perna. Então o corpo, todos os componentes têm que ser usados. Então quando eu me coloco na presença do Senhor, quando só eu quero fazer, só eu quero administrar, só eu quero cantar, de certa forma eu estou magoando. A gente vê muitas pessoas chateadas dentro da presença do Senhor. A gente vê muitas pessoas chateadas no serviço secular. Isso influencia até mesmo no serviço, porque nós não queremos ser humildes e reconhecer que aquilo que nós fazemos, nós não podemos fazer sozinhos. E o terceiro é aceitar também o plano de Deus para nossas vidas. Às vezes Deus te colocou como diácono, mas o plano de Deus para a sua vida é que você seja diácono. Às vezes Deus te colocou como presbítero, o plano de Deus é para que você seja um presbítero. Ou talvez Deus te colocou como um pastor, o plano de Deus é que você seja um pastor. Mas nós não queremos ter a humildade de estar naquilo que o Senhor nos chamou, e por uma questão de orgulho, por uma questão de arrogância, nós queremos galgar cargos e degraus dentro da casa do Senhor, porque nós temos um tempo de igreja. Não, irmão, eu tenho 10 anos de igreja, irmão, eu não posso ficar diácono. E a gente vê por aí, eu digo numa forma na Igreja Universal, que a gente vê muitos obreiros fracassados, com o ministério fracassado, porque galgou um cargo ministerial, não porque Deus tinha isso para a vida dele, mas por questão de orgulho, porque ele falou, não, eu tenho 10 anos de igreja, eu também tenho que ser presbítero, eu tenho 10 anos de igreja, eu também tenho que ser pastor. E muitas das vezes, essa pessoa, ela até sai da igreja, troca de igreja, porque talvez o pastor não deu um cargo ministerial para ela. Mas nós temos que ter a consciência que quem nos consagra é Deus, não é o homem. Se o teu pastor não te consagrou, é porque Deus tem um mistério. Espera na vontade de Deus. Então quando eu espero a vontade de Deus se cumprir na minha vida, isso é uma demonstração de humildade. Aqui para Tiago 4,10 vamos falar: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então você quer ser exaltado, se humilhe perante o Senhor. Amém. Essa irmã quer colocar, pode. Outro ato, outra
do tópico aqui, que o presbítero Ismael falou, o ato de humildade também é reconhecer a chamada do outro. Nem todos têm a mesma chamada. O apóstolo Paulo estava encarcerado, mas foi ele, existiu uma igreja em Éfeso, mas Deus levantou ele para ser o autor, para escrever essa epístola aos Efésios. Não foi qualquer um, foi todos. Foi que o presbítero Ismael bem mencionou, né? O ato de humildade é reconhecer a chamada individual de cada um. Porque nós não podemos, quando ele fala assim, se Deus te chamou a diácono, não adianta um diácono querer pregar. Ele não vai conseguir, de repente, desenvolver aquela chamada que o presbítero já tem, desenvolver da pregação. Então, Deus chama cada um conforme a sua chamada. E se Deus tiver um propósito, Deus ali vai fazer com que o diácono chegue a presbítero, chegue ao pastorado e chega ao cargo maior. Mas é o que Deus está falando aqui. Esse ato é reconhecer a chamada individual. Há muitos entristecidos, Ismael, porque muitos não reconhecem a chamada individual que Deus predestinou a cada um. Por isso muitos se afastam, acabam saindo da igreja e acabam deixando o seu próprio cargo que foi nomeado com confiança e com excelência. Então esse ato de humildade aqui, 5,16. Sem o Espírito Santo é impossível você exercitar esse ato de humildade, porque é o Espírito Santo que transforma o homem. Amém? 5,16. Isso. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo... Gálatas 5,16. Desculpem, querido. Desculpem, Gálatas 5,16. É assim mesmo, nós estamos aqui aprendendo também. É ao vivo. Temos a humildade de dizer para você Gálatas que nós erramos. 5,16. Gálatas 5, capítulo 5, verso 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós deixamos a nossa carne de lado. Amém. Presbítero Ismael. Amém. Nós vamos então avançar aqui para o segundo tópico, que vai nos falar: para haver unidade é preciso mansidão. Subtópico 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas suas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aqui ele vai nos colocar a segunda virtude que nós temos que ter para que nós venhamos alcançar a unidade dentro de um corpo. Como aqui mesmo ele nos falou, a mansidão, ela é um dos frutos do Espírito Santo, como está relatado lá em Gálatas 5:22. Ali Paulo ele relata alguns dos frutos do Espírito Santo. É até interessante que aqui o autor colocou a humildade, mas a humildade ela não está relatada ali como um dos frutos ali do Espírito em Gálatas 5. Então, aqui na mansidão, ela fica bem claro que a mansidão ela é um dos frutos do Espírito Santo, ou seja, não tem como nós alcançarmos a mansidão se não nos for dada, se não nos for acrescida pelo Espírito Santo de Deus. Então, mansidão é o bombeiro, é aquele que acalma, é aquele que apacigua aquela confusão, aqueles momentos de discórdia que se levanta dentro da casa do Senhor em algum meio. Coisa que nós temos que aprender, que
que a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Nós não somos mansos porque nós queremos ser manso. Nós só somos mansos porque o Espírito Santo, ele nos dá essa virtude sobre nossas vidas de nós exercermos a mansidão. E a mansidão, em sua etimologia da sua palavra no grego, ela vem da palavra plautis, que significa atencioso, brando, dócil, bondoso. Ser manso é um estado de espírito capaz de se controlar diante daquilo que irrita, não buscar por vingança. O tempo é curto para que nós possamos discursar de tudo que vem ser a mansidão. E a própria deu uma lição só sobre mansidão, então não dá para nós descrever, mas de uma forma resumida, mansidão é um estado de espírito capaz de nós manter o controle diante daquilo que nos irrita. Então, quando aquilo que me irrita, aquilo que me afronta, eu consigo manter o controle de não me exaltar, de não maltratar, de não tomar atitudes rudes diante dessa pessoa, isso é uma demonstração de mansidão para que eu possa dar para com o meu próximo. Ele vai nos relatar aqui mais à frente. Nós recorremos um pouco aqui, eu vou deixar as irmãs falar. E aqui no subtópico 2, ele vai nos fazer aqui alguns exemplos sobre mansidão. Então, o primeiro exemplo de mansidão que ele vai nos deixar é o exemplo de Jesus Cristo. Então, se nós queremos ver um exemplo, uma demonstração de mansidão, nós podemos olhar para a vida de Jesus Cristo, que quando ali, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo afrontado, mesmo ele sendo caluniado ali por aqueles que estavam diante dele, diante daqueles que viam ali os milagres que Jesus Cristo fazia, mesmo ele ali sendo humilhado ali, sendo perseguido às vezes pela própria família. A Bíblia vai nos falar, segundo os grandes escritos e os estudiosos e os historiadores, que o próprio irmão Tiago perseguia Jesus, ele não aceitava, ele não reconhecia Jesus como filho de Deus. Então a gente vê que mesmo Jesus passando por tudo isso, ele não revidou os maus tratos, ele não levantou palavras contrárias sobre aqueles que o arrogavam. Pelo contrário, ele falou: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então assim que nós temos que fazer diante daquele que nos afronta. Quando nós formos perseguidos, caluniados, maltratados, como servo de Deus: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que faz. Porque é nós que temos que mostrar a diferença. Se nós não mostrarmos a diferença para aqueles que estão lá fora, quem é que vai mostrar a diferença? Então nós como sal do mundo, como luz do mundo, nós temos que mostrar essa diferença. Então ele deixa esse exemplo aqui. O segundo exemplo que ele vai nos deixar é o exemplo de Moisés. Quando ele relata aqui, a Bíblia nos fala aqui em Números capítulo 13, versículo 3, Deus dá aqui relato que Moisés foi citado como o homem mais manso da terra. Outrora Moisés ele era um homem sanguinário, ele era um homem violento, porque nós vemos que certa vez, antes de ele ter um encontro com Deus, ele foi lá capaz e matou um homem. Então nós vemos ali que Moisés ele era um homem violento, mas depois da sarça, quando ele teve ali o encontro de Deus, que mostra ali o ponto de encontro com Deus, ele tem a sua vida transformada. Assim também que uma vez, quando antes de nós servirmos a Deus, antes de passarmos pela cruz, nós agíamos como um velho homem, maltratando, arrogante, buscando vingança. Quando nós passamos pela cruz, quando nós passamos a aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós temos um encontro do Espírito Santo sobre nossas vidas e nós somos transformados, e o Espírito Santo começa a transformar, começa a dar a virtude da mansidão sobre nossas vidas. Mas isso não é algo que já nós temos dentro de nós temos que buscar, pedir a Deus para que através do Espírito Santo ele venha nos encher da sua mansidão, para que nós venhamos glorificar ao Senhor através da nossa forma de mansidão demonstrada diante daqueles que estão ao nosso redor. Então, com o nosso testemunho de mansidão, nós possamos testemunhar sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós devemos ficar com essa palavra, que mansidão, ela é essa atitude
E a mansidão, ela, aqui no subtópico 4, para nós fecharmos esse tópico 3, mansidão pressupõe a conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática de conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então, aquele que tem mansidão diante de uma circunstância a qual há um desacordo, uma contenda ali, ele tem o papel de ser aquele que faz o papel apacificador, ele tem aquele papel de ser aquele que faz o papel de conciliador. Ou seja, nós como crente, se nós vemos uma atitude ali que está tendo confusão, nós temos que levar a mansidão para aqueles que estão ali naquele local, porque nós não podemos, como servo de Deus, colocar lenha. Às vezes a gente vê muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e cada vez mais ela vai colocando lenha para que aquilo venha crescer. É muito normal a gente ver isso em algumas reuniões, em alguns ajuntamentos, mas aqui Paulo ele vem deixar bem claro que a mansidão ela é justamente isso, ela pressupõe a conciliação. Então, como servos do Senhor, se eu tenho mansidão, o meu papel como servo do Senhor é apaziguar, não colocar lenha para que possa ter mais contenda no meio daqueles que estão reunidos. Então, que nós viemos pedir ao Espírito Santo para que cada dia mais ele venha nos encher da mansidão, porque sem a mansidão nós não temos como ter unidade dentro da igreja do Senhor. Então, se nós queremos ter a unidade dentro da casa do Senhor, nós temos que buscar essas virtudes, humildade e mansidão, que são duas virtudes que andam acompanhadas. As irmãs querem colocar alguma coisa? Sim, por isso que eu falei no início que eu aprendi muito, principalmente a parte de mansidão. E o presbítero Ismael falou algo interessante aqui, a questão que é o Espírito Santo que nos ensina, que faz parte dali do fruto do Espírito, é uma virtude. E nós precisamos entender também, irmão, que a mansidão, ela não quer dizer que você seja uma pessoa desorientada, uma pessoa fraca, uma pessoa desanimada, uma pessoa mole. Não tem a ver com isso. Há momentos que você precisa exercer a autoridade de Deus. É com mansidão, mas você precisa exercer a autoridade de Deus. Houve um momento na vida de Jesus que ele, manso, porque ele diz assim, aprendei de mim. Mas teve um momento que ele teve que entrar no templo, e ele não entrou no templo assim, não, vocês não vão rir aí, vocês estão nos assistindo. Tudo bem? Vocês vão sair daqui, porque aqui é chamada casa de oração. Não! Jesus entrou com autoridade e expulsou aqueles que estavam fazendo coisa que não era de acordo com a vontade dele. Então, mansidão não quer dizer que a pessoa é desorientada. Tem momento que nós necessitamos exercer a autoridade de Deus. Amém? E tem momentos de ensino que você vai ver a pessoa exercendo o ministério da palavra e a pessoa vai se exceder um pouco na ministração. Não quer dizer que a pessoa não é uma pessoa mansa. Então, Paulo está ensinando aos Efésios o que não é também a questão da mansidão, não é ser desorientado, fraco, desanimado. Nós tratamos as pessoas com cortesia, reprovamos sem rancor, argumentamos sem intolerância. Essa palavra está muito em voga, né? A questão da intolerância, não é? Tudo é intolerância. Argumentamos sem intolerância e enfrentamos as verdades sem ressentimento. Eu vou passar para a irmã Aline sobre uma pergunta que foi feita aqui agora no Zap. É muito bom, vocês podem mandar as perguntas e nós estamos aqui abertos para estar respondendo sem ressentimento. Outra coisa, tratar as pessoas com brandura, ser gentil e não fraco. Aí, como o senhor falou sobre Moisés, o nosso presbítero Anderson, vou até mostrar, tá? Me mandou aqui no papel, mas nós já íamos falar sobre Moisés. A Bíblia diz que Deus foi o homem mais manso. Mas o que aconteceu com Moisés lá atrás? Ele matou um egípcio, não é isso? Mas aquilo não ficou no registro, no histórico de Moisés. O que Deus registrou é que Moisés foi o homem mais manso.
Sabe o que nos ensina isso, amados? É que é o Espírito Santo de Deus é que nos controla. E se nós não formos controlados pelo Espírito Santo de Deus, aí vai ser ruim. É por isso que essa lição fala que a mansidão, ela traz a unidade na igreja. Como o nosso presbítero aqui falou, principalmente em momentos calorosos, que acontece em qualquer lugar. É no calor. Eita, como é que é? É no calor que você descobre quem é manso. Mas deixa eu te dizer algo, amados. Não vai sorrir também, não. Ainda você aumentando um pouquinho o seu tom de voz e exercendo a autoridade, se você é controlado pelo Espírito Santo, você vai conseguir direcionar todo aquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida faz a diferença. Então, só para terminar, precisamos a cada dia produzir essa virtude do Espírito Santo com a ajuda de Deus, para não nos precipitarmos em atitudes erradas, às vezes até mesmo apontando determinado erro. O que seria de Moisés se Deus só ficasse olhando, irmãos, com relação a Moisés, mas o que seria da Geralda? Vamos me colocar. Se o Senhor só ficasse olhando os meus erros e não visse, aleluia, o fruto, com toda dificuldade, irmão, com toda dificuldade em certos momentos, você está procurando produzir. Eu, Geraldo, estou conseguindo produzir através da mansidão que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então, querido, produza esse fruto do Espírito. Porque na unidade da igreja, amém? Missionária Lima. Amém. Só corrigindo aqui algo para ficar assim mais claro, né? Sobre até um comentário da nossa irmã Erilândia, né? Que está aí ao vivo. A questão de dado, qualquer um pode estar ministrando a palavra do Senhor. Jesus não tinha cargo eclesiástico nenhum. O cargo foi dado à igreja, né? E nessa teoria de cargos é dado alguns serviços para cada um cargo eclesiástico. Foi por isso que foi mencionado. Aos diáconos cabe o serviço, aos presbíteros a palavra, aos pastores a pastorear, tá? Mas só para corrigir aqui, não significa que nenhum crente pode pregar, não. Todos os irmãos, tanto que Jesus manda, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, se for salvo, será batizado. Quem não crer, será condenado, tá? Mas é só em questão, aqui a gente colocou em questão da divisão eclesiástica, tá? Aos diáconos cabe o serviço do reino, aos presbíteros ao dom da palavra e aos pastores ao dom de pastorear, tá? Não significa que o diácono não pode pregar. O diácono prega mais do que o diácono prega mais que qualquer presbítero. Isso aí foi o que eu coloquei, a chamada individual de cada um, tá? Só para corrigir isso, para ficar um pouquinho claro, para não ter nenhum desentendimento. E se eu não me expressei muito bem, então estamos corrigindo aqui, tá? Todos são usados por Deus. Abra a sua boca e seja usado, que o Senhor vai trabalhar na sua vida, independente de cargo eclesiástico. Porque o maior exemplo nosso é Jesus. Jesus não tinha cargo nenhum e foi o Salvador, né? Então vamos lá. A questão do espírito de mansidão, bem resumidamente, que a gente já vamos ter que encerrar, daqui a pouco vamos passar para o tópico 3. Foi o que a nossa pastora falou. Não significa ser manso, não significa você ser apático, não significa ser acovardados, né? Significa você ser manso em amor, em espírito. Você tem um coração doador, um coração amável. Não significa que muitas vezes você se impor de um jeito, ter uma ideia diferente do outro, não significa que você não é manso, tá? O maior exemplo, Jesus e Moisés, conforme o presbítero Ismael aqui mencionou, Jesus era manso, ele seguia a multidão reunindo com mansidão, com calma, orientando ali falando por parábolas, mas teve momentos que você pega Jesus repreendendo os discípulos.
Teve momentos que você pega Jesus com outro comportamento, um comportamento que aparentemente alguns poderiam dizer, Jesus não era manso? Por que está agindo assim? E você vê aí Moisés, como já foi mencionado, ele derretendo o bezerro de ouro. Olha a atitude dele. Mas não foi um homem manso? Não matou o egípcio? Como é que pode ser manso? Então é isso que nós aprendemos nessa manhã. A mansidão. Jesus aqui, o apóstolo Paulo aqui está dizendo da carta de Éfeso o seguinte: seja manso, independente das circunstâncias. Tá? Amém. Então, o tópico 3 aqui, ele vai nos falar: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Subtópico 1, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Então aqui nós vemos de uma forma resumida, nós não vamos ler o subtópico todo, que a longanimidade, em algumas outras traduções, os irmãos vão achar escrito como paciência, porque na verdade a longanimidade, assim como mansidão, também ela é um fruto do Espírito Santo, que também é gerado pelo Espírito Santo no crente. Então, assim como a mansidão, ela também é gerada pelo Espírito Santo. Então, como nós podemos observar, em algumas passagens, em algumas versões da Bíblia, os irmãos vão ver essa palavra descrita como paciência. Então, como em algumas versões, não quer dizer que ela paciência seja diferente de longanimidade, não, é a mesma coisa. E hoje é muito importante nós termos essa virtude nos nossos dias de hoje, porque nós vivemos uma sociedade marcada pela impaciência. Mas por que a nossa sociedade de hoje ela é marcada pela impaciência? De um mundo onde as coisas andam numa velocidade muito alta, muito rápida, onde quando nós vemos alguma coisa acontecer lenta, isso nos irrita. Aí nós podemos observar isso, que há um tempo atrás a nossa internet era de 1 giga e a gente estava satisfeito de 1 mega. Hoje em dia já estamos com 50 mega e nem aí está satisfeito. Então a gente vê que a busca, a correria, né? A velocidade que as coisas andam no mundo de hoje faz com que o ser humano nos faz que cada vez mais nós vemos estar agitados e irritados quando alguma coisa vai lenta. E isso muitas das vezes ela traz dano, que uma coisa simples que nos acontece, nós por estarmos nessa correria, nós já perdemos a nossa longanimidade, nós já perdemos a nossa paciência por causa de um simples ato. Se um irmão te fecha num trânsito, se um irmão demora a sair da tua frente, às vezes a gente sai até da graça em algumas pessoas, a gente não deve fazer isso, começa a falar palavras que não deve, começa a gritar com aquela pessoa simplesmente porque aquela pessoa está devagar na sua frente, andando de carro. Então a gente vê que muitas das vezes as pessoas andam com numa correria, numa pressa tão grande, que se você pega um ônibus e o motorista começa devagar, as pessoas começam a falar, vai tartaruga, vai isso, vai aquilo. Então a gente vê que hoje em dia nós vivemos um mundo de total impaciência, e isso é um reflexo da velocidade que o mundo anda. E quando nós falamos de unidade, ela vem da palavra grega macrotomia. É muito importante a gente falar a etimologia desta palavra, porque ela vai nos trazer um esclarecimento melhor do que vencer a paciência, do que vencer a longanimidade. E a palavra grega macrotomia, ela na verdade é a composição de duas palavras. Macro, que vem de grande, distante, mega, elevado, longo, e tumas, de ira, de furor, de temperamento, de resistência. Ou seja, então quando nós falamos com uma pessoa, ela é paciente, nós estamos falando que o quê? Que esta pessoa ela é longa, ela é distante de se irar. Então essa palavra, quando é importante nós estudarmos a etimologia por causa disso, porque ela vai nos trazer um esclarecimento melhor do que vencer a paciência. Então quando eu digo que eu sou paciente, eu estou dizendo que eu sou longânimo em me irar, eu sou longânimo em agir com ira, em agir com violência.
eu sou resistente a agir com ira, porque a palavra dumas, ela significa ira, ou seja, eu sou longânimo em agir com furor. Então, ser longânimo é ter essa característica de não agir com ira, de ser tardio em se irar, de ser tardio em agir com fúria. E no dicionário nós vemos que ele vai nos descrever que longânimo, paciência, é o caráter da pessoa que suporta as adversidades, que prossegue em seu empenho apesar dos obstáculos da bondade que se faz. Ou seja, ainda que os obstáculos se levantem diante da minha vida, ainda que eu passe por lutas, por adversidade, eu não vou perder a perseverança de concluir aquilo que eu me coloquei a fazer, ainda que os obstáculos e as lutas e a adversidade se levanta, eu vou me manter firme, resistente em cumprir os propósitos diante daquilo ao qual me tem sido determinado. É a mesma coisa também de nós dizermos que nós somos bondosos. Então aqui longânimo, ela de uma forma resumida, são todas estas palavras, ou seja, é quando eu também desprezo as ofensas, é quando, em outras palavras, uma pessoa, ela tem a fala equilibrada, ela tem a fala temperada. Em Provérbios 15:18 vai nos falar: o homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. Então, aquele que tem a virtude de ser uma pessoa longânima, ela tem que ter também a virtude de apaziguar as lutas, as diferenças, aonde ela se encontra, onde ela se habita. Ambas atitudes, nós não podemos desprezar e esquecer que todas essas atitudes, ela precede do amor. Se nós não tivermos o amor, nós vamos ter a mansidão. Se nós não tivermos o amor, nós não temos como suportar uns ao outro. Por isso que Paulo, ele vai nos falar aqui na própria leitura, né? Agora ele nos fala aqui, contudo a humildade e a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, se você quer suportar algo na sua vida, se você quer suportar aquela pessoa que te afronta, tenha o amor de Deus, busque, peça a Deus o amor, porque a própria palavra de Deus vai nos falar que o amor, ele tudo suporta, o amor tudo ele perdoa. As irmãs podem fazer uma colocação? Muito bom essa colocação que o servo de Deus falou. Então, macrotomia, gostei disso aí, muito legal, interessante. E nós colocamos aqui, segundo Crisóstomo, longanimidade é o espírito que tem poder de se vingar, mas nunca o faz. Isso é muito forte. Tem o poder de se vingar, mas nunca o faz. Grava aí, como diz o vosso pastor, anote, tá? É o espírito que tem poder de se vingar, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta insultos sem amargura, exercendo a paciência. Que coisa linda, irmão. É o que aconteceu com Jesus. Você que é o que está trazendo confusão aí no meio do povo, é você que é. Jesus só respondeu: tu sabes. Aí o outro: você não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te matar? Jesus fala assim: você não tem nenhuma autoridade se o Pai não te der. Se o Pai não te der, você não teria nenhuma autoridade. Olha a longanimidade, a mansidão que esse homem nos ensina. E outra coisa, longanimidade, como Deus é longânimo, nós também devemos ser longânimos com os nossos irmãos. E essa questão, por isso que eu falei que eu aprendi muito, nós precisamos trabalhar em nós a cada dia. Ontem chegou a ponto da minha neta falar comigo: vó, é assim mesmo, toda hora tem lições com o neto. Falou assim: vovó, por que você não faz um curso de psicologia? Eu falei: porque eu primeiro estou me tratando. Ô Glória! Então, a longanimidade te desperta pelo Espírito Santo a exercer também essa paciência com teu irmão. Como o presbítero acabou de falar, nós temos momentos em nossas vidas que nós vamos precisar mesmo. E diga-se de passagem que nós estamos falando que essas virtudes dependem para a unidade da igreja.
Amados, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus a cada dia ser longânimo e amoroso com o nosso irmão e em todas as pessoas. Não pagar o mal com o mal. Certo? Não pagar o mal com o mal. Porque o que mais nós ouvimos são pessoas... Vamos tirar essa palavra mais? O que ouvimos são pessoas insatisfeitas com as coisas. E você chega numa fila, é pessoas reclamando do Bolsonaro, é pessoa reclamando de tudo e de todos. Hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Outra classe para ser apontada também são os pastores. E diante de Deus, como esposa de pastor, tenha tolerância, tenha paciência com o teu pastor. Amém, querido? Tenha paciência. Jesus é o maior exemplo de longanimidade. Jesus respondia às ofensas e entregava tudo ao Pai. Entrega tudo ao Pai. Não responde no momento de calórico. Não responde não. Entregue ao Pai e peça ao Pai que te oriente como você deverá falar. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar. É uma virtude que significa tolerar pacientemente as má conduta. É uma tolerância, né, minha irmã? É nós termos tolerância de ser paciente. E eu volto a dizer, só pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Como nós podemos ser edificados através dessa lição. O apóstolo Paulo aqui, resumidamente, diz o seguinte: ande de modo digno da vocação no qual Deus colocou para cada um de vocês. Andem de modo digno da vocação. Não gere conflitos. Seja longânimo. Não suporte o alheio. Deixe a glória de Cristo aparecer em você. Suporte uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo ali nos dá uma lição linda, no qual suporte as ofensas. Por acaso você nessa manhã já exercitou a sua longanimidade? Eu posso dizer que já, muitas vezes. E um dos fatores mais interessantes dessa lição é você não retrucar as ofensas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para mim e para você: olha, já orientei todo o Éfeso, a igreja de Éfeso, estou orientando vocês, igreja do Senhor. Agora pratica. Pratica, seja digno da vocação no qual colocamos um a vocês. A pastora Geralda aqui muito bem mencionou, dizendo o seguinte: Jesus tinha tudo para falar ao contrário, e a atitude dele era sempre diferente. E para finalizar, ele falou algo, coisa mais linda. Quando muitos falaram, Senhor, Senhor, ele disse somente: perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão agindo dessa forma. Eles estão agindo dessa forma porque eles não sabem o que fazem. Então, nessa manhã, no qual o apóstolo Paulo está dizendo assim: andem de modo digno da sua vocação, eu quero, juntamente com o pessoal aqui, cantar o hino 141 da nossa harpa cristã, onde é algo tão lindo, esse louvor, e ele falava muito no meu coração quando a gente estava ministrando essa lição. Vamos estar adorando a ele, esse louvor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me
doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Vocês aí. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Coisa linda esse louvor. Louvado seja o Senhor. Que Jesus possa continuar te abençoando nessa manhã. Agradecemos você que esteve ao alcance da nossa voz, que possamos praticar tudo que o apóstolo Paulo aqui estava falando nessa lição e que Deus possa te abençoar. Ao nosso pastor Paulo Gabriel, receba o nosso carinho em nome de toda a EBD. Eu quero agradecer a todos os professores que têm colocado a sua lição no nosso Facebook. Acesse aí, Assembleia de Deus Sou de Cristo. Você vai estar vendo cada lição de cada professor. Quero parabenizar aqui em nome da nossa EBD todos os professores. E também tem aí uma homenagem do Departamento Infantil através de um vídeo para o nosso pastor Paulo Gabriel, que ele receba nessa manhã o nosso abraço e a nossa oração nessa manhã, que Deus continue conservando ele em sabedoria, dando o espírito de longanimidade e o espírito de mansidão, né? E de humildade, o que nós aprendemos nessa lição. Também quero aproveitar e parabenizar todos os pastores, em geral, os pastores da DESC, da Assembleia de Deus Sou de Cristo, e todos os pastores que estão ao alcance da nossa voz. Que Deus possa abençoar. Nesse momento eu vou estar passando a palavra para a nossa pastora Geralda. Ela vai estar fazendo uma oração nessa manhã para que nós possamos aprender a exercitar isso, esse espírito em amor, em paz, em longanimidade e humildade nessa manhã. Deus abençoe vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, por esta manhã, esta aula tão maravilhosa, Pai. Sim, Deus, porque colocamos em prática em nossas vidas a longanimidade, Senhor, a mansidão, ó Espírito Santo de Deus, a humildade. Espírito Santo, que possamos pôr mesmo em prática tudo que aprendemos nesta manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos, presbítero Ismael, presbítero Anderson, missionária Aline, cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem, Senhor amado, se esforçado para nós estarmos, Senhor, transmitindo a EBD para todo o campo da DESC e para todos os teus filhos. Espírito Santo, muito obrigado por esta manhã. Receba toda adoração. Oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Queremos anunciar também
hoje à tarde, às 15 horas, teremos um culto ar livre na Rua 54, Rua Senhora de Guadalupe. Não deixe de participar, caso você possa estar livre para estar ali conosco. Esse trabalho já será o terceiro, ar livre que estaremos fazendo. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo está comovendo os corações daquela rua. São pessoas sedentas que estão pedindo para nós realizarmos esses ar livre. E o corpo de Cristo está aqui unido para nós levarmos ali a palavra. Então hoje, 15 horas, na Rua 54, na minha rua, eu gostaria de lhe convidar. 19 horas, teremos o nosso culto presencial. Amém? Que você possa estar aqui conosco, como nosso pastor já orientou. Aquele que pode vir, venha estar glorificando o nome do Senhor. Está sendo uma bênção. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Teremos um testemunho maravilhoso, logo mais, de um servo de Deus, do que Deus está fazendo na sua vida. Teremos também a mensagem poderosa da palavra de Deus, ao qual o Senhor vai usar poderoso seu servo. Amém? Então receba de Deus a vitória em nome de Jesus. Seja um pouco paciente, que nós vamos estar passando algo aqui. Vai ser também edificante. Amém? Que você continue a orar pela EBD, para que o Espírito Santo venha nos ajudar cada dia, irmão? Cada professor, em nome de Jesus. Deus sabe esta nação. Eu povo aqui nesta noite clamo por esse perdão. Que o Senhor abençoe a vida em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a tua vida, sobre a tua família. Mais uma vez, agradecemos e parabenizamos todos os nossos pastores, amém? Em nome de Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.